Boa tarde. Antes de começarmos a entrevista sobre as vivências e memórias da linha do Tua, gostaria de lhe colocar algumas questões para ficarmos a conhecê-lo um pouco melhor. Senhor João, em que ano e onde nasceu? Boa tarde. Ora bem, eu nasci em Moçambique, dia 1 de julho de 1972, mas sou de nacionalidade portuguesa, tanto como meus pais e a minha irmã. O meu pai emigrou em 1966 e a minha mãe em 1970. O que levou os seus pais a emigrarem? O meu pai emigrou uma vez que cumpria o serviço militar em Vila Real e em Évora. Portanto, aí fora destacado para a Guerra do Ultramar. A minha mãe casou com ele 4 anos mais tarde e depois foi para Moçambique ter com ele. Casaram por procuração. Como é isso de casar por procuração? Antigamente usava-se isso, portanto, quando estavam duas pessoas em sítios diferentes, portanto, a minha mãe estava em Portugal e o meu pai estava em Moçambique, casava-se por procuração. Portanto, o meu avô paterno levou a minha mãe ao altar e meteu lá a aliança. E teoricamente casaram os dois. Casaram os dois, depois ficou tudo registado no papel e a minha mãe depois mais tarde foi ter com o meu pai. Eles decidiram construir a sua vida em Moçambique porque lhes permitia uma melhor qualidade de vida do que no Vale do Tua? Sim, portanto, portanto, em Trás-os-Montes, portanto, neste meio interior, era complicado, porque, portanto, vivia-se da agricultura, portanto, não havia fábricas como há no centro e sul, portanto, o trabalho era muito árduo e cansativo, trabalhavam-se muitas horas, trabalhava-se de sol a sol, mal tinham tempo para comer, embora pronto, fizessem umas pequenas pausas da fatiga, chamava fatiga, e depois do almoço, mas o trabalho era muito cansativo, o trabalho da agricultura é muito cansativo. E em que ano é que voltaram para Portugal? Portanto, voltamos após 25 de Abril, em 1976. O Sr. João já não se deve lembrar como era antes, mas consegue lembrar-se de ouvir os seus pais comentar se havia muita diferença de antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril, quando voltaram? Após 25 de Abril isto mudou muito porque as pessoas, portanto, começaram a ter mais liberdade, trabalhavam, portanto, só às 8 horas, depois ainda iam trabalhar para eles porque tinham tempo. Antigamente não, antigamente andavam a trabalhar de sol a sol, era muito diferente. Que fizeram os seus pais quando regressaram a Portugal? Portanto, os meus pais, depois de virem para Portugal, em 1976, portanto, o meu pai trabalhou na agricultura há algum tempo, inscreveu-se na Câmara Municipal, depois, mais tarde, foi chamado e começou a trabalhar na Câmara. A minha mãe, portanto, já era doméstica, continuou, portanto, também a fazer esse serviço. E pronto. E o senhor e a sua irmã eram estudantes? Sim, começamos a estudar. Eu vim com 4 anos, a minha irmã com 5. Passado 2 anos, portanto, eu comecei a estudar, a minha irmã um ano mais cedo. Portanto, a escolaridade obrigatória era até ao 6º ano. Depois, o 7º ano era em Carraseda, tínhamos de deslocar no autocarro. Portanto, a minha irmã, portanto, hoje já tirou a licenciatura. Eu andei no 7º ano, mas depois, portanto, deixei de estudar, trabalhei na agricultura e depois fui obrigado a emigrar para a Suíça. Quando emigrou para a Suíça, que trabalhos é que fazia? Portanto, eu fiz umas 4 contratas, portanto, fiz contratas 4 meses, 2 meses e meio e depois a última de 9 meses. Portanto, eu trabalhava na apanha do morango,
andava, portanto, dentro de uma estufa, porque as estufas, portanto, faziam com que o morango desenvolvesse mais rápido, porque o calor era imenso. Andava com uma máquina que levava 6 mulheres, elas iam assentadas e apanhavam o morango. Eu tinha que depois recolher, portanto, os cestos do morango para depois ser encaminhado para o depósito. Houve algum motivo em especial que o fizesse emigrar para a Suíça? Sim, portanto, a minha mulher atualmente, portanto, na altura era a minha namorada, já lá trabalhava, portanto, e eu depois fui para próximo dela, portanto, juntei o útil ao agradável, estava mais perto dela. Como era manter uma relação à distância? Como comunicavam um com o outro enquanto o Sr. João estava em Portugal? Portanto, antigamente era muito diferente do que é hoje em dia, portanto, a tecnologia também já está muito mais avançada, portanto, hoje já se fala através do Facebook, mandam-se mensagens por e-mail, já se escrevem poucas cartas, mas antigamente era muito diferente, portanto, escreviam-se cartas, mandavam-se postais, era muito mais divertido, era. Tal como o Sr. João referiu, com o desenvolvimento dos telefones e da tecnologia, a correspondência por carta tornou-se cada vez mais reduzida. Hoje em dia, as pessoas já não utilizam este meio de comunicação. Sente saudades do tempo em que escrevia cartas para a sua família, amigos ou para a sua namorada? Sinto muita. Portanto, a gente mandava os postais dos locais onde nos encontrávamos, ela também mandava dasquelas montanhas cheias de neve, era divertido aquilo, portanto a gente estava quase, estava a dar o parecer que estávamos juntos uns com os outros, lembrávamos das paisagens bonitas, era divertido. Era uma forma, talvez, de matar saudades. Sim. Estando o senhor e a sua atual esposa na Suíça, porque decidiu o Sr. João voltar para Portugal? Portanto, eu decidi voltar porque após tinha perto de 20 anos, vinha cumprir o serviço militar. É obrigatório e tive que deixar o estrangeiro e pronto, não podia adiar e eu também queria ver uma coisa que era-me diferente e faz bem ir à tropa, todos haviam de ir, porque do meu ano que eu me lembro, éramos 90 mil, do ano de 72, só 45 mil é que foram à inspeção, Nina. Só 45 mil, os outros nem à inspeção foram, havia excesso de contingente. Onde é que o senhor cumpriu o serviço militar? Eu cumpri o serviço militar na Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia. A minha especialidade era clarim-dia, portanto já tinha tirado a carta de condução, fui destacado para Braga e depois, uma semana antes, portanto, fizeram uma transferência para a Serra do Pilar. Como tinha também dado que era músico, portanto, toquei na banda uns anos na minha terra e pronto, como tinha alguns conhecimentos de música, portanto, fui para a Serra do Pilar. Quanto tempo, mais ou menos, é que exerceu a função militar? O meu serviço militar foi de 6 meses, 6 meses e meio, mais ou menos. E durante esses 6 meses e meio, o senhor vinha visitar a sua família à sua aldeia? Sim, praticamente só um fim de semana é que fiquei lá, do resto vinha todos os fins de semana. E como é que se deslocava para ir para o Porto, para a Serra do Pilar e para voltar? Portanto, eu vinha de comboio. Portanto, já havia autocarros também, mas portanto, era mais favorável vir de comboio. E provavelmente mais rentável também. Sim, mais económico, sim. Lembra-se da primeira vez que se deslocou de comboio? Sim, portanto, eu antes de ir para a tropa, eu já andava de comboio, já há uns anos, pronto.
Eu tenho uns familiares no Porto e eu, portanto, às vezes ia com eles e ia de comboio. E como é que foi? O senhor então foi com os seus tios, mas notou que aquilo era diferente? Gostou da sensação de andar de comboio? Sim, sim, a primeira vez é sempre diferente, não é? A gente está naquela expectativa, se é, não é, e encontra coisas diferentes na estação, portanto o maquinista, depois o chefe da estação a dar o apito para o comboio arrancar, é diferente, as pessoas quando se paravam nas estações da Régua, em Amarante, na Régua eram os reboçados da Régua, depois a gente comprava os reboçados, era as regueifas também, era divertido, as pessoas a cantarem, era muito divertido. Uma vez que antigamente o comboio era um meio de transporte mais utilizado, o comboio estava superlotado. Sim, sim, sim. Como considera e descreve o comboio? Os bancos eram confortáveis? Havia muita gente, o espaço? Como era? Conte-nos um pouco como, na sua opinião. Os bancos eram duros, eram de madeira, eram de madeira, eram um pouco desconfortáveis na altura. Agora, pronto, já são mais confortáveis, já são portanto, mais almofadados, já são mais confortáveis do que eram antigamente. Portanto, em certas alturas do ano, nas festas da Páscoa, do Natal, portanto, os comboios vinham superlotados, vinham muito superlotados. Às vezes tínhamos que fazer as viagens quase de pé, tínhamos que fazer aquele sacrifício, mas era divertido, valia a pena, valia a pena. Uma vez que nessa altura a função militar era obrigatória a partir dos 18 anos de idade, deviam existir inúmeras memórias desses tempos. Pode contar-nos alguns episódios que marcaram as suas viagens? Oh, sim, sim. Eu lembro-me num fim de semana que vinha à terra, encontrei, portanto, numa estação, salvo erro, em Amarante, entraram umas 4 pessoas. E, portanto, na carruagem onde eu vinha num banco, sozinho, vinha a ler o jornal e no outro lado ia uma estudanta. Uma estudante, depois as senhoras entraram, eu vi que era uma delas, vi que era uma freira, que ela vinha com a sua farda, que era mais fácil de identificar. E depois, com o desenrolar da conversa que eles tiveram mais tarde, é que vim a saber que, pronto, uma delas era uma viúva, outra divorciada e a estudanta. E depois começaram a meter conversa com a estudanta, ver o que é que ela andava a estudar, que se já tinha namoro, se namorava, se não namorava. E depois a viúva disse, ai menina, tu agora tens de estudar porque tens de ter um futuro melhor e tens de ter licenciatura. Procuraram o que é que ela andava a estudar, disse que andava a estudar para medicina. E pronto, e dá-se o caso, depois a divorciada entra também, ai meu filho, olha, tu não queres namorar, porque os homens são isto, são aquilo, são maus, e isto, o meu batia-me, fazia aquilo, e eu chamou a atenção, e depois eu comecei a entrar em conversa e diálogo com elas. E depois diz, olha, eu por acaso até estava um bocadinho atento às suas conversas, mas até me lembro um caso que se passou lá na minha terra. Se me derem a autorização para falar, eu até gostava de contar, que até é interessante. E diz-me a viúva, olha, pode contar uma história, pode cantar, aqui faço tudo. E eu depois contei que na minha terra que havia um caso que uma mulher batia no homem, mas eu não dava por ela, porque ele via uns copitos
e na altura, quando ia na segunda-feira que ia para o trabalho, o colega via todo marcado, procurava, ele não se lembrava, não sabia que se tinha caído, se a mulher o batia ou não, mas pronto. Passou-se um fim de semana, passou-se dois, o homem continuava bem marcado. Diz o homem, eu acho que a tua mulher deve-te bater porque tu não dás por elas ou tu estás-me a esconder. Diz, não, eu não dou conta, bem, eu sei que eu bebo uns copitos, mas não me lembro nada. Mas olha, se fosse a ti, fazia aqui a bêbada e depois já ficava a saber se a tua mulher te batia ou não. O de fato do homem, lá vai a tão balear para um lado ou para o outro, vai quase assim a deitar as mãos ao chão, já havia a vassoura no ar, para lhe ir assim ao lombo. E ele agarra a vassoura e diz para a mulher, então eras tu que me batias, afinal eu pensava que caía, afinal eras tu que me batias. Eu tiro a vassoura e parto um braço à mulher, partiu um braço, a mulher vai para o hospital. Ao cabo de uma hora, o homem vai lá à enfermaria e diz, olha, eu sou o homem daquela senhora que entrou aqui com um braço partido. Você é o homem? Sim, eu sou o homem. Eu quero saber a ver se ela está curada, que é para lhe partir o outro. Você é um marido, você é um bugego, é isto, é aquilo. A mulher, a enfermeira vai lá à mulher e diz, olha, está ali seu marido, já viu, parte um braço ao cabo de uma hora que ele é curado, que é para partir o outro. Diz a mulher, não parte não, que eu não volto a virar aí. Sinto saudades dessas longas viagens de comboio. Oh, sinto isto. Ainda havia há uns 21 anos que eu, quando saí da tropa, voltei a andar de comboio. Então quer dizer que esteve 21 anos sem se deslocar de comboio? Portanto, ia ao Porto, mas ia de transportes públicos, de carro particular, mas de comboio tive 21 anos. Então também deve sentir saudades do convívio, até da paisagem, das conversas que tinham com os seus familiares ou com os passageiros. O que é que mais sente falta dessas viagens? O que é que mais o faz sentir saudades? Assim, a viagem em si, portanto, era divertida. Só a paisagem também era encantadora, portanto, aquelas vinhas todas verdejantes durante todo o ano, as vindimas, o pessoal cantava, a gente quando fazia as viagens de comboio via aquele divertimento, aquela alegria no trabalho. O próprio rio era interessante, aquelas paisagens, era muito bonito. Quando terminou a função militar, deixou de se deslocar de comboio e que rumo deu à sua vida? Portanto, depois, mais tarde, quando acabei o serviço militar, regressei à terra, trabalhei, trabalhei na agricultura e depois mais tarde empreguei-me. A sua mulher regressou a Portugal ou foi o senhor ter com ela à Suíça? Depois, mais tarde, a minha mulher, portanto, veio para Portugal também. Casaram? Sim, casamos. Já em Portugal, construíram a sua vida? Construímos, temos 2 filhas, portanto, depois elas começaram a estudar e tinham cá os pais da minha mulher também estavam cá. Apesar desses fatores, dada a situação económica que o país atualmente atravessa, nunca pensaram voltar a emigrar? Pensamos, não é? Mas pronto, com 2 filhas, depois começaram aqui a estudar, depois já era complicado, portanto, irmos outra vez para emigrar e, portanto, os pais da minha mulher também já tinham uma idade muito avançada, também era complicado deixá-los sozinhos,
ele era a única filha que estava presente. E depois é muito difícil, porque hoje, antigamente era mais fácil, hoje em dia, portanto, antigamente mandavam os contratos, os patrões mandavam os contratos para as pessoas, hoje em dia já se tem que escrever numas agências e depois são selecionados, depois tem que, através do currículo da entrevista que eles façam, depois são selecionados através do currículo deles, se são bons, se não, porque têm que ser polivalentes. Voltando ao assunto anterior, lembra-se de alguma situação que tenha acontecido no comboio que o tenha marcado muito a si e à sua mulher? Lembro de uma vez que, perto do Natal, fomos a levar uns tios da minha mulher à estação do Tua, que eles já tinham uma certa idade, tinham já 80 e tal anos, e nós levamos à estação do Tua para eles irem para o Porto. Depois uma filha lá ia buscá-los à estação de São Bento. Dá-se o caso que o comboio vinha do Pocinho, já vinha muito atrasado. Quando para na estação do Tua, nós entramos, ajudamos-os a entrar os familiares, levamos os embrulhos e quando mal eles se tinham assentado, o comboio começa a andar. E nós lá dentro, porque nós tínhamos que ser ali, porque tínhamos que vir para Vilarinha. Dá-se o caso que o comboio começa a andar e pronto, tivemos que descer na próxima estação. A próxima estação por acaso foi a mais perto, foi São Mamé de Ribatua. Estamos em São Mamé de Ribatua e depois tínhamos que vir a pé para a estação do Tua. E viemos por a linha do comboio. Nós por a linha do comboio, de noite, no bueiro. E viemos, quando entramos na ponte, nós mal nos apercebemos que aquilo tinha um vazio, travessa a travessa. Quando já íamos quase no meio da ponte, é que vimos o buraco para baixo. Vínhamos com o braço certo, o braço dado, e quando nos apercebemos havia aquele vazio entre a travessa. Bastava um ir mais adiantado e caía para baixo. Quando nos apercebemos, eu disse: alto, não te mexas. Lá andamos um bocadinho, entramos para o passeio, depois mais à frente havia um passeio em chapa, mas foi complicado convencê-la a ir para o passeio, porque ela já nem queria vir para a ponte, porque descaía, porque depois passava ao comboio, mas depois consegui convencê-la e passamos a ponte. Viemos até a estação do Tua. E lembra-se do dia em que isso aconteceu? Isto foi 8 dias antes do nosso casamento, amiga. 8 dias. Então vejo qual foi o trauma desse dia. Foi. E depois tínhamos um casamento nessa altura. Depois ela dizia: já não vamos ao casamento. Fulano, não vamos. Eu disse: vamos, tem calma. Nós vamos lá chegar. E chegamos. No mesmo dia também tinham Tínhamos um casamento. casamento. E ficou muito marcado. E pronto, devido a esse acontecimento, a sua mulher teve algum receio de voltar a andar de comboio ou de... Não, do comboio não teve. Pronto, depois fizemos também viagens de comboio. Agora já não, porque agora os meios de transporte são outros, mas é divertido. Fizemos agora ultimamente também uma viagem de barco e de comboio também, juntamente com a minha família. Fomos até ao Tua, depois descemos no Pinhão, apanhamos um barco, passamos as barragens, que foi divertido, o barco a subir na barragem, fomos até Barca d'Alva, depois do Barca d'Alva viemos até ao Pocinho, do Pocinho viemos até ao Tua de comboio. Muito bem, então, de certa forma, recordou os velhos tempos das viagens de comboio. Sim, porque eu estive quase 21 anos sem voltar a andar de comboio. São muitos anos.
Alguma vez pensou em fazer uma viagem até ao Porto de comboio Sim, para relembrar? sim, porque é divertido. No verão nós temos uma das paisagens bonitas ao longo do Rio Douro, portanto isto é património da humanidade e é bonito, portanto só as paisagens, as estações, as linhas, a paisagem é muito bonita quando está tudo verdejante, as vinhas, é muito bonito, é muito bonito. Considera assim que uma boa forma de atrair a população para o Vale do Tua? Através do comboio, através do barco, através da paisagem? Acha que isso Sim. atrai a população ou que deve atrair a população? Sim, porque já há muitos cruzeiros, principalmente no verão, vêm ingleses do Porto, fazem a viagem do Porto até à Régua, mas a viagem mais bonita é a da Régua para cima. Só a paisagem é totalmente diferente. As vinhas, portanto, é muito bonito, é muito bonito. Bem, obrigada. Terminamos assim a nossa entrevista. Queria desde já agradecer o tempo que dispôs para responder às minhas questões. Foi um enorme prazer conversar consigo e até uma próxima. Yeah.